Imagine uma mulher, sozinha diante do maior império da Terra. Não era uma rainha cercada de luxo. Era uma mãe, quebrada pela dor. Roma pensou que podia humilhá-la, apagar sua linhagem, silenciar seu povo. Mas o que eles despertaram foi um incêndio. Ela não pediu permissão. Ela não fez discursos. Ela pegou sua dor e transformou em guerra. E o que veio a seguir foi o maior massacre de civis que Roma já sofreu em sua história. Essa é a história da mulher que fez o império tremer. E você está prestes a conhecer cada detalhe. Tudo começa em uma vila distante do coração de Roma. Um canto do mundo onde o império achava que ninguém ousaria levantar a voz. Mas ali, entre as florestas da antiga Britânia, nasceu a semente da guerra mais brutal que os romanos já enfrentaram. Não por causa de um exército poderoso, mas por causa de uma mulher, Boudica, rainha de um povo que conhecia o gosto da terra, do sangue e da liberdade. Quando os romanos humilharam sua família e tentaram apagar sua linhagem, eles não criaram apenas uma inimiga. Eles despertaram uma tempestade. Enquanto os generais de Roma discutiam estratégias frias nas salas de mármore, Boudica, com o rosto coberto de tinta de guerra e os olhos cheios de fogo, preparava um levante que incendiaria vilas, destroçaria legiões e mergulharia o império em seu maior pesadelo. Uma guerra movida por vingança pessoal, liderada por uma mulher sem nada a perder. E quando Boudica marchou, não foi com lanças apenas. Foi com o grito de um povo inteiro que já não tinha mais medo de morrer. Não era uma deusa, nem uma general de escola militar. Boudica era uma rainha tribal, dos Icenos, povo da Britânia que vivia sob o peso e a promessa da aliança com Roma. Casada com Prasutagus, um rei que tentou manter a paz entre os dois mundos, ela conhecia o jogo delicado da diplomacia. Mas quando Roma ignorou o testamento do marido morto, confiscou as terras, espancou Boudica em praça pública e violentou suas filhas diante de seus olhos, tudo mudou. Naquele dia, Roma não apenas quebrou um tratado, acendeu o pavio da fúria. O que se levantou dos campos não foi apenas uma mulher ferida. Foi uma líder moldada pela dor, que deixou para trás os rituais da corte tribal e vestiu o espírito de uma guerreira indomável. Sua imagem virou símbolo, cabelos longos como fogo, olhos como relâmpagos. Uma loba diante de um império de leões. E ao contrário dos homens de toga que subestimaram sua dor, os soldados romanos aprenderiam a temer o nome Boudica, porque ela não lutava por poder nem glória, lutava pela alma roubada de seu povo. Se essa parte te impactou, imagine o que ainda vem pela frente. Mas antes de continuar, me escuta por um segundo. Se você valoriza histórias que foram enterradas, silenciadas e esquecidas, se você acredita que mulheres como Boudica merecem ser lembradas, não apagadas, então mostra para o YouTube que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Deixe o like agora e se inscreve no canal. Assim você não só apoia esse trabalho, você faz parte da missão de desenterrar a verdade que Roma tentou esconder. E confia em mim. A próxima virada dessa história vai te deixar arrepiado. Vamos continuar. Roma sabia usar a espada, mas também era mestra em venenos lentos. E o maior deles era a ganância. Quando Prasutagus morreu, o império ignorou as tradições locais, desrespeitou o testamento e simplesmente anexou tudo. Mas não bastava roubar. Era preciso humilhar. Os oficiais romanos invadiram as terras icenas, açoitaram Boudica publicamente e violentaram suas filhas. 2 meninas violentadas por soldados diante de toda a comunidade. Nenhuma espada foi empunhada ainda, mas o grito que nasceu ali ecoaria pelas florestas, montanhas e rios. Foi o momento em que Boudica deixou de ser apenas uma rainha. Ela se tornou uma cicatriz viva. Os povos vizinhos, como os trinovantes, também oprimidos, ouviram e responderam. As tribos começaram a se unir, não por política, mas por revolta. Aquilo que Roma jamais imaginava aconteceu. Uma frente unida sob o comando de uma mulher. E o que era insurreição virou guerra. Um conflito onde não haveria misericórdia e onde o sangue romano correria em rios. Tudo começou por causa da arrogância de um império
que não soube medir até onde uma mulher pode ir quando não tem mais nada a perder. A cidade era símbolo do poder romano na Britânia. Colonos, templos, estátuas de imperadores. Os romanos achavam que era uma fortaleza intocável, mas esqueceram que não estavam em Roma. Camulodunum, hoje Colchester, foi a primeira vítima da tempestade bódica. Quando o exército rebelde avançou, não trouxe apenas guerreiros, mas camponeses armados com ódio e lembranças. A cidade caiu como madeira podre. Os templos foram queimados, os soldados capturados e torturados. O templo dedicado ao imperador Cláudio, símbolo máximo da autoridade de Roma, virou cinzas. Os colonos que não conseguiram fugir foram mortos. Não havia prisioneiros. Não havia diplomacia. Boudica mandava um recado. Roma não era invencível. Os mensageiros correram para Londinium, Londres. O Império começou a perceber que o levante não era só um distúrbio tribal. Era uma guerra total. E pior, os reforços estavam longe. Os governadores hesitavam. E cada hora de hesitação era um dia em que o exército de Boudica crescia, alimentado por sangue e esperança. Era o nascimento de uma rebelião que deixaria cicatrizes para sempre na história do Império. Quando os romanos viram o que aconteceu em Camulodunum, esperavam conter a fúria em Londinium. Mas o governador Suetônio Paulo, ao ver o tamanho da revolta, tomou uma decisão terrível: abandonar a cidade. Ele sabia que não conseguiria defender Londres. E fugiu. Deixou colonos, mulheres e crianças à mercê do destino. Boudica chegou e não teve piedade. Os portões foram arrombados, os edifícios queimados, os templos saqueados. A cidade virou uma fogueira. Estima-se que mais de 70 mil pessoas tenham morrido ali. Era um massacre, mas para Boudica era justiça. A cada rua destruída, a cada romano morto, ela limpava com fogo o que Roma havia sujado com violência. Não era uma guerra convencional. Era a vingança da terra contra o invasor. Londres virou um campo de ossos. Os que sobreviveram fugiram para o sul. E os romanos, pela primeira vez, começaram a temer que estavam perdendo uma província inteira para uma mulher. O império gigantesco estava ajoelhando diante de uma força que não compreendia. Boudica estava escrevendo uma nova história, não com tinta, mas com cinzas. Mesmo depois da queda de Londinium, Roma ainda não acreditava na dimensão da ameaça. Mas Boudica não parou. Seu exército, agora com dezenas de milhares de guerreiros de várias tribos, avançou sobre Verulamium, atual St. Albans, outra cidade símbolo do domínio romano. Os cidadãos tentaram negociar, tentaram fugir, mas não havia mais como voltar atrás. Os icenos e seus aliados estavam sedentos por vingança. As casas foram saqueadas, as bibliotecas queimadas, os magistrados executados. O que se via nas ruas era mais do que destruição. Era uma purificação, um expurgo. Os números são chocantes. Estima-se que mais de 100 mil romanos e aliados tenham sido mortos desde o início da revolta. Era o maior massacre de cidadãos romanos em solo britânico. O Império já não sabia o que fazer. As legiões estavam espalhadas. O medo tomava os acampamentos. E em Roma, senadores começavam a questionar se aquela província valia o custo. Era um pesadelo. E o nome desse pesadelo era feminino, tribal e imparável. Enquanto cidades caíam, havia um homem em silêncio. Caio Suetônio Paulo, governador da Britânia. Não era carismático, mas era estrategista. Ao ver as perdas, ele reuniu o que restava das legiões, cerca de 10 mil homens, e recuou para o interior. Ele sabia que enfrentar a multidão de Boudica de frente seria suicídio, mas também sabia que uma multidão mal organizada pode ser vencida com disciplina. Escolheu um local estreito, protegido por colinas e florestas. Ali, ele preparou uma armadilha. Colocou as legiões em formação fechada, escudos justapostos, lanças à frente. Um muro humano. Enquanto isso, Boudica marchava com cerca de 200 mil guerreiros, entre homens, mulheres e até idosos. Um exército movido pelo coração. Mas Suetônio tinha algo que os icenos não tinham: táticas romanas. Ele apostou tudo em uma batalha final. Sabia que se perdesse ali, a Britânia estaria perdida. Mas se vencesse,
Roma voltaria a respirar. Era um caminho antigo, entre colinas e árvores espessas. Watling Street. Ali Suetônio Paulo plantou seu último ato. O terreno estreito impedia que o imenso exército de Boudica usasse sua vantagem numérica. A retaguarda romana estava protegida por um barranco. Suetônio formou suas legiões em Cunha, bloqueando toda a passagem. Boudica chegou com seu povo aos gritos. Tambores tribais ecoando, carroças de guerra guiadas por mulheres guerreiras. Uma cena de caos glorioso. Mas havia um erro crucial. Seu exército não era disciplinado. E atrás deles, em vez de deixarem caminho para a fuga, posicionaram suas famílias, carroças e mantimentos, criando um funil mortal. Quando os icenos atacaram, foram barrados pelo muro de escudos. Lanças romanas voaram, depois vieram as espadas, curtas, letais em combates próximos, e então a legião avançou como uma muralha viva, empurrando o inimigo contra seus próprios carros. O que era força se tornou prisão, e o que era bravura virou desespero. Aquela tarde não foi uma batalha, foi um abate, e o império, que estava quase em ruínas, renasceu ali, pisando nos corpos de milhares de britanos. A guerra mais sangrenta contra uma mulher teve sua última dança naquele campo estreito e vermelho. Boudica viu seu mundo desmoronar diante dos olhos. Viu guerreiros caindo, flechas cravadas em seus escudos, lanças romanas perfurando corpos que antes gritavam por liberdade. Seus tambores silenciaram, a poeira cobriu o campo e o cheiro de morte era insuportável. Ela não foi capturada, não foi arrastada em correntes pelas ruas de Roma. Segundo os relatos, confusos e contraditórios, ela se envenenou ou morreu de doença pouco depois da batalha. Mas sua imagem não morreu. Porque Roma venceu no campo de batalha, mas perdeu moralmente diante da história. Boudica virou símbolo de resistência, de liderança, de coragem feminina diante do impossível. O império nunca mais esqueceu aquela mulher de olhos de raio e alma de incêndio. E mesmo séculos depois, reis, rainhas e generais ainda invocariam seu nome para falar de liberdade. A guerra mais sangrenta contra Roma foi contra uma mulher. E mesmo derrotada, ela venceu algo maior, a eternidade. Roma venceu militarmente, mas não saiu ilesa. As cicatrizes da rebelião de Boudica não foram apenas físicas, foram mentais, institucionais, emocionais. Pela primeira vez, o Senado ouviu falar de uma mulher que havia dizimado cidades inteiras, humilhado governadores e exposto à vulnerabilidade da máquina imperial. A confiança foi abalada. As legiões foram reorganizadas. A administração da Britânia passou a ser feita com muito mais cautela. A violência contra povos aliados passou a ser revista, não por compaixão, mas por medo. Boudica mostrou que o orgulho romano podia ser quebrado, que a arrogância tinha preço e que uma mulher, ignorada como um detalhe tribal, podia incendiar metade de uma província. O nome dela virou sussurro entre os oficiais. A rebelião acendeu um sinal vermelho. Não era só a espada que ameaçava Roma, era o desprezo pelo humano. Roma nunca esperava que uma mulher se tornasse símbolo de resistência armada. Na visão romana, as mulheres eram relegadas ao espaço privado. Matrimônio, filhos, silêncio. Boudica quebrou isso. Liderou tropas, discursou diante de milhares, arrastou cidades ao chão com palavras inflamadas e decisões brutais. Sua imagem montada em carruagem com as filhas ao lado viraria um dos ícones mais temidos da história da Britânia. Mulheres guerreiras não eram novidade nas tribos celtas, mas para os romanos era quase um ultraje. Isso mexeu com o psicológico dos soldados, com a propaganda do império e com a percepção das próprias mulheres nas províncias. Ela abriu um precedente, o de que a liderança feminina podia não só existir, mas vencer batalhas. Roma nunca mais subestimou uma mulher depois disso, e o mundo começou a olhar diferente para a fúria silenciosa que habita o coração de uma mãe ferida. Elas não tinham nome nos registros romanos, apenas as filhas de Boudica, meninas que foram violentadas pelos soldados do império como demonstração de poder, e que ao lado da mãe marcharam com o exército da revolta. Testemunhas silenciosas de cada massacre, de cada decisão,
de cada fogo aceso. Não sabemos se lutaram com armas, mas seus rostos eram exibidos nas carruagens. Eram símbolo de dor, mas também de resistência. Eram um motivo e o lembrete do porquê aquela guerra existia. Talvez o maior poder de Boudica tenha sido esse: transformar vítimas em bandeiras vivas. As filhas não foram esquecidas. Poetas, escritores, artistas ao longo dos séculos mencionariam essas meninas como o ponto de ignição de toda a rebelião, porque nenhuma guerra começa do nada. Começa de um grito calado, de uma injustiça escondida. E aquelas duas jovens carregaram o início do maior grito que a Britânia já deu. Diferente das legiões romanas, que treinavam formação e disciplina desde o nascer do sol, os guerreiros tribais britanos usavam a natureza como aliada. Suas táticas não eram convencionais. Emboscadas nas florestas, ataques relâmpago, gritos de guerra que ecoavam por entre as colinas. Os homens pintavam os rostos com tintas de guerra. As mulheres brandiam lanças e até os anciãos tomavam parte do combate. Eles conheciam cada pedra, cada curva dos rios. Mas o grande trunfo de Boudica era a união. Tribos que antes guerreavam entre si largaram rivalidades para lutar por algo maior: liberdade. Havia paixão, havia fúria, mas faltava estrutura. E foi isso que Roma explorou. Os essenos não tinham reservas, suprimentos, nem planos de longo prazo. Lutavam com o coração. Mas na guerra, às vezes, o coração não é suficiente. Ainda assim, o impacto da rebelião tribal foi tão grande que Roma, uma potência organizada, quase caiu diante do caos que vinha das matas. O grito tribal, mesmo derrotado, mostrou que civilização não é sinônimo de superioridade e que a guerra, no fim, é vencida por quem não tem medo de perder tudo. Depois da derrota, Roma precisava de controle, não só do território, mas da narrativa. Era inadmissível que o mundo soubesse que uma mulher quase derrubou uma província inteira. A propaganda começou. Boudica passou a ser retratada como selvagem, histérica, movida por vingança descontrolada. Diminuíram sua inteligência, omitiram suas estratégias, apagaram o contexto da violência que sofreu, transformaram a causa em caos, e assim, por séculos, sua história ficou marginalizada, registrada apenas em obras como as de Tácito e Dion Cássio, dois autores que, mesmo romanos, reconheceram sua coragem. Mas nos templos, nas estátuas, nos documentos oficiais, nada. O Império calou sua voz para manter o mito da invencibilidade. Só muitos séculos depois, no renascimento da historiografia e do nacionalismo britânico, ela foi redescoberta. O que Roma tentou enterrar, o tempo fez renascer. E Boudica voltou, não como derrotada, mas como lenda viva. Na era vitoriana, o Império Britânico buscava suas raízes gloriosas. E foi nesse momento que Boudica foi ressuscitada como símbolo da resistência britânica. Sua imagem, que Roma tentou apagar, foi esculpida em monumentos. A mais famosa está à beira do Parlamento Britânico. Boudica em sua carruagem, de braços erguidos, com as filhas ao lado, desafiando o tempo e a história. Irônico, talvez, que a mulher que combateu o Império Romano se tornasse o ícone de outro império. Mas a simbologia resistiu. Boudica passou a representar liberdade, resistência, liderança feminina e nacionalismo. Sua força, que antes era ameaça, virou orgulho. Sua dor, que antes era vergonha, virou bandeira. E sua história, enterrada pelas legiões, foi finalmente contada por sua própria voz, mesmo que através de séculos de silêncio. Boudica deixou de ser apenas uma personagem histórica. Tornou-se um arquétipo, uma ideia que nunca mais pôde ser apagada. A figura de Boudica atravessou os séculos como fogo subterrâneo. Hoje ela aparece em filmes, séries, romances históricos, músicas e até games. É retratada como guerreira, como mãe, como mártir. Atrizes poderosas vestem suas cores e recriam suas batalhas em telonas. Escritores reconstroem sua dor com palavras afiadas como espadas. Sua imagem inspira movimentos feministas, nacionalistas, libertários. Ela virou mais do que história, virou cultura. E isso é raro.
Poucas figuras da antiguidade conseguem romper o tempo com tamanha força. O mais interessante é que, quanto mais os séculos avançam, mais humana ela se torna. Não só uma guerreira, mas uma mulher ferida, forçada a virar soldado por falta de escolha. Sua imagem é moldada não apenas pelo que fez, mas pelo que resistiu. Cada obra sobre ela é também um espelho, que reflete a sociedade do tempo em que é criada. E em todas elas, ela permanece de pé. Ela não era feita de ferro, era carne, alma, luto. Por trás da líder, havia uma mãe devastada. A cada cidade que queimava, cada romano que tombava, também morria algo dentro dela. Seu rosto endureceu, mas seus olhos carregavam tempestades. Conduzir um povo à guerra é um fardo, e ela carregava isso sozinha. Não havia conselheiros experientes, não havia senadores, apenas a voz do dever e o eco da dor. Quantas noites ela dormiu com o rosto no chão? Quantas vezes chorou em silêncio, sem deixar os guerreiros verem? Liderar não é glória, é sacrifício. E a guerra que mais sangra não é a dos campos, é a que acontece dentro do peito. Boudica sabia que talvez não vivesse para ver a vitória, mas lutava mesmo assim. Porque há batalhas que não se escolhem, elas escolhem você. E ela disse sim. O Império Romano era mestre em expansão, mas péssimo em empatia. A rebelião de Boudica poderia ter sido evitada. Bastava respeito, bastava cumprir um testamento. Não violentar, não humilhar. Mas Roma escolheu o caminho da arrogância e pagou caro. A história nos mostra que grandes impérios caem não pela força externa, mas pela podridão interna. A guerra contra a Boudica é um espelho disso. Foi a ganância que provocou a guerra. Foi o abuso que destruiu cidades. Roma venceu a batalha, mas perdeu a confiança, a moral e parte da alma. Hoje, séculos depois, essa lição ainda ecoa. Onde há opressão, haverá revolta. Onde há desprezo, surgirá resistência. E às vezes, essa resistência tem rosto de mulher. Quantas outras Bouldicas a história apagou? Quantas guerreiras, líderes, mártires foram silenciadas por impérios, religiões, estruturas de poder? Boudica é exceção, não porque foi única, mas porque sua chama conseguiu atravessar os filtros da história. Ela representa todas as que foram esquecidas. Cada mulher que lutou, gritou, resistiu, e depois foi reduzida a uma nota de rodapé. A rebelião dos Essenos é também a rebelião contra o silêncio histórico. Por isso, contar sua história é mais do que reviver o passado. É resgatar vozes, é abrir espaço para as que vieram depois. E lembrar que nenhuma chama é pequena demais, quando queima com verdade. Hoje, em cada mulher que se levanta contra uma injustiça, em cada povo que resiste ao domínio estrangeiro, em cada grito por dignidade, Boudica vive. Ela não está nas moedas, não está nas estátuas imperiais, está nas ruas, nas escolas, nos corações inquietos. Sua guerra sangrou Roma, mas curou a identidade de um povo. E mesmo derrotada, ela venceu. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar territórios, mas em inspirar almas. E uma alma inspirada é impossível de ser dominada. Boudica não pertence ao passado. Ela é um aviso eterno. O império mais forte do mundo pode tremer diante da força de uma mulher com um motivo. E assim termina a história de uma mulher que não nasceu para ser guerreira, mas foi forçada a se tornar uma. Boudica não teve palácios reconstruídos em sua honra. Não teve feriados em seu nome. Nenhuma moeda com seu rosto. Nenhuma homenagem oficial. Mas deixou algo que impérios inteiros não conseguiram apagar. O eco eterno da resistência. Ela perdeu no campo de batalha, mas venceu na eternidade. Porque sua dor virou símbolo, sua voz calada virou grito, e sua história atravessou séculos para chegar até você. Roma, o maior império da antiguidade, quase tombou diante de uma mãe ferida, de uma mulher que recusou o silêncio, que transformou a humilhação em levante e a fúria em libertação. Não importa o quão poderosa seja uma nação, ela sempre vai tremer diante de alguém que luta por amor, por justiça, por dignidade. E se hoje você ouviu essa história até aqui, é porque lá no fundo, a chama de Boudica ainda arde dentro de você. Ela não morreu.
Ela vive em cada alma que se recusa a abaixar a cabeça. Ela vive em você. Agora compartilha esse vídeo, porque histórias como essa merecem ser contadas e lembradas para sempre. Se essa história te fez sentir algo, se em algum momento você se imaginou ali, vendo tudo que Boudica enfrentou, então eu te peço de coração aberto, retribua. Esse vídeo deu trabalho. Foi feito com pesquisa, alma e respeito pela memória de quem foi silenciada. E se ele chegou até você, é porque talvez você precisava ouvir essa verdade hoje. Então, deixa o like agora. Não por números, mas porque isso mostra para o YouTube que essa história não importa. E se inscreve no canal, porque aqui cada vídeo é um convite para transformar informação em consciência, para fazer o passado falar e o presente acordar. A revolução de Boudica não acabou. Ela só mudou de forma. E talvez esteja começando de novo agora, com você.